Pessoal, então nessa aula a gente vai criar o componente reaproveitável do card cidade para exibir os cardzinhos, ok? Então vamos lá, vamos começar aqui. Ó. Ó, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, tá em branco aqui, né? A primeira coisa que a gente vai fazer é importar na parte de componentização do próprio React, né? De visual dele. Então nós vamos importar aqui do React Native o Style Sheet, que nós vamos usar para estilização do componente, o text para escrever os textos e a view para organizar os componentes da tela, ok? Depois, o que nós vamos fazer aqui? Vamos criar uma constante e dentro dessa constante, né, vamos dar um nome de card de cidade para essa constante e para essa constante nós vamos inicializar ela como uma função. Então vamos falar que essa função, como parâmetro de entrada, ela vai receber o nome da cidade e o f do estado para criar o visual, ok? Então isso aqui é uma arrow function, é muito comum no JavaScript, que recebe parâmetros aqui de entrada. Nós estamos passando um JSON como parâmetro aqui de entrada para ela. Vamos fazer um return dessa função. Então essa função ela tem que ter um return. O return vai ser o visual dela. Então primeiramente, nós vamos retornar uma view. Lembrando que você tem que retornar um único componente, não pode retornar mais de um componente. Então, no caso, se você tentar retornar duas views, por exemplo, assim, duas views, vai dar erro. Tá? Então, você não pode fazer isso aqui, você não pode retornar duas views. Então, mas poderia, por exemplo, retornar uma view dentro da outra, né? Que ele retorna um único componente pai. Tá? Então, na verdade, ele só pode retornar um único componente pai. Beleza? Agora, o próximo passo nosso aqui. Nós vamos colocar agora um texto para exibir o nome da cidade. Então, veja bem, ó, colocamos aqui um componente text, ok? Depois nós vamos fazer a estilização. Nós já estamos criando aqui, deixando pronto, né, o apontamento das classes de estilização que nós vamos usar, só que ainda não fizemos. Depois a gente vai vir, vai criar o card, vai criar o cidade como estilo. E aqui o que importa para a gente nesse momento? Ó, ele está recebendo o que aqui? Ó? Esse texto aqui, ele vai exibir a cidade que for passada por parâmetro. Tá? Vamos colocar um tracinho para separar. E vamos colocar também o F aqui. Então, quando a gente chamar o componente card cidade, vamos passar para esse componente qual que é o nome da cidade e qual que é o F. E ele vai construir, vai devolver um visual para a gente, vai devolver uma linha, ok? Tendo o nome da cidade, tracinho, o estado a qual essa cidade pertence, igual a gente viu lá na nossa aplicação na primeira aula, ok? Agora, o que é importante? É importante a gente fazer a exportação desse card. Ó. Então, nós estamos fazendo um export default card cidade. Por que nós estamos fazendo uma exportação como default aqui? Pelo seguinte, ele é um componente que ele só tem um elemento visual, que é o card cidade. Então, nós estamos exportando ele como padrão. É o único que tem aqui. Então, por isso, fizemos a exportação como padrão. E agora nós vamos fazer a estilização. Observa aqui que conforme a gente vai utilizando os elementos, ó, né, que são os componentes de dentro da biblioteca do React Native, ó, ele vai ficando marcando para a gente, ó, o editor de texto vai marcando que já foi utilizado. E agora nós precisamos fazer a estilização desse componente. Por enquanto, ele vai devolver para a gente só um visual bem feio ainda. Vamos fazer a estilização. Vamos criar aqui ó, uma constante, ó, constante styles. Observa aqui ó, que eu estou usando styles, que é o nome da minha constante. Se eu mudar o nome aqui, por exemplo, estilo, visual, eu tenho que mudar aqui, ó, porque é o nome da minha constante. Estou criando uma variável constante e dentro dessa variável eu vou criar vários estilos. Então, agora, a primeira coisa que a gente vai fazer, ó, vamos fazer a estilização do card. Observa a sintaxe da linguagem. Ó, observa aqui ó, que agora já está o style sheet, já foi marcado aqui. Então, para dentro dessa variável styles, nós estamos atribuindo o quê? Stylesheet.create. Então, estamos aqui nesse momento criando um JSON de estilização que depois é aplicável aos nossos componentes. Ó, ok? Então, vamos construir o card aqui, ó, o nosso primeiro, ó, card. Olha qual que é a sintaxe dele, ó, card, ó, é um JSON. E o que é, quais são as propriedades que nós vamos colocar para ele? Vamos lá, ó. As propriedades são o widget, qual que é o tamanho dele?
tamanho automático. Então, o tamanho disponível da tela, ele vai pegar com base no componente de qual ele tiver dentro. Então, se ele estiver dentro de um componente igual aqui, ó, da tela, de ponta a ponta da tela, ele vai pegar de ponta a ponta. Se o componente que ele tiver dentro for metade da tela, ele vai ser o tamanho do componente. O padding aqui, ó, o padding é um espaço interno para os textos não ficarem grudados aqui. Nós colocamos um padding de 10. O Flex Direction a gente colocou em linha, por quê? Por padrão em coluna. Então ficaria o nome da cidade de cima, quase igual aqui, ó. Ficaria o nome da cidade, tracinho e o estado. Nós queremos colocar numa linha só. Então colocamos, ó, Flex Direction em linha. O o Justify Content, nós colocamos Space Between. Por quê? Ele vai pegar e vai tentar dividir com base no espaço disponível. Então, imagina que o espaço disponível seja daqui, tá? Vamos lá fazer um simulado aqui. Daqui até aqui. Quando você coloca Space Between, ele vai dividir isso aqui. Vai colocar um elemento aqui, o outro elemento aqui e o outro elemento aqui. Tá? Então, isso que é o Space Between. Ele vai dividir os espaços entre os elementos. Ok? Nós vamos continuando aqui. Beleza. Depois, nós colocamos Space Between. A background, a cor de fundo que vai ficar. A borda, ó, Border Bottom Style. Eu quero colocar um estilozinho bem simplesinho, só na parte de baixo desse card, para ele dividir um do outro. Ó. Então, coloquei que é sólido. Coloquei a largura, né, dessa borda, né? Qual que é o espaço que essa borda vai usar? Coloquei 0,3 para ficar uma borda bem fininha mesmo. E a cor da borda, a cor escolhida aqui. Você pode mudar para a cor que você quiser, ok? Aqui, a cor aqui, ele aceita você, cor nomeada, né? Red, black, blue e assim vai. Ou senão ele aceita aqui por o hexadecimal da cor também e RGBA. Ele aceita vários tipos de cores aqui. É só dar uma olhadinha na biblioteca. Talvez o seu não fique assim igual ao meu, porque eu estou usando uma extensão aqui para poder escolher, fazer cor seletiva aqui, tá bom? Bom, isso aqui é o card de fora. Vamos agora fazer a cidade, né? Vamos fazer a configuração da cidade. Ó, então nós vamos, ó, Style, ó, Styles, cidade. O que nós vamos colocar para a cidade aqui, ó? Cidade, nós vamos colocar o tamanho da fonte, a cor do texto, tá? E o tipo negrito, né? Qual a largura da minha fonte? Eu coloquei uma fonte mediana aqui. E depois que nós fizemos a cidade, agora nós vamos fazer também a UF, tá? O F aqui, ó, tá? O que é o F minha? Mesma coisa, ó, o mesmo tamanho da fonte, a cor eu vou fazer diferente, a UF vai ter uma cor diferente na frente, e a fonte da UF também, a largura da fonte, a espessura da fonte vai ser um pouquinho maior também, tá? Tá aqui, tá criado o nosso card reaproveitável aqui. Então é só salvar ele aqui, ó. Criamos o card, salvamos o card. Agora, nós vamos vir aqui e vamos testar ele, vamos ver como que ele vai ficar. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, a gente vai importar, agora se é componente, né? Vou importar esse componente, então import, tá? O que que eu vou importar? O card, ó, card cidade, tá? Tá importando da onde? Ó, de components, card cidade, JS, que é o nome do arquivo. Tá importando o card cidade. Por que que é possível importar? Porque nós exportamos, ó, exportamos ele, agora importamos ele de volta. Agora aqui no visual, esse aqui é um elemento visual. Então aqui no visual nós vamos fazer o seguinte aqui no visual, vamos verificar como que ele vai ficar. Olha como que a gente reutiliza ele, ó. Por isso que eu falei que ele é um componente reutilizável. Ó, card cidade, ó, chamamos o componente, ok? E já fechamos ele. Ele não é uma tag, tá? Que você colocar elementos dentro igual a view. Ele é um card reutilizável que a gente vai passar agora. O que que nós vamos passar? Qual que é o nome da cidade? Nome da cidade aqui. Vamos passar aqui Itu, por exemplo, como nome da cidade. E aí, o que que temos também? O F. Esses são os parâmetros que nós definimos para a entrada desse card cidade. Ó. Olha lá. Ó. O que que ele precisa? Quando for chamado, fornecer um nome e a UF. Então, fornecemos o nome e a UF. SP. Como ele é um componente reutilizável, podemos duplicar ele. Ó. Só que agora aqui vai ser
é São Paulo, ok? São Paulo. E olha lá, ele criou os dois componentes para a gente já, ó. Tá vendo? Por enquanto ainda não ficou bonitinho, tá? Porque temos mais estilos para criar. Mas depois a gente faz ele ocupar todo o espaço disponível aí, mas ele já está criando os componentes reutilizáveis aí para a gente, ok? Gente, na próxima aula, agora a gente já tem a função, né, para fazer a consulta e devolver todas as cidades. Nós já temos o componente reutilizável e na próxima aula a gente vai fazer com que, assim que a gente receber os dados, a gente consiga passar esses dados para a nossa biblioteca do Flashlist e ele consiga exibir esses dados na tela. Mas para isso nós vamos ter que usar ainda outras funções aí, né? Vamos usar o hook que eu falei lá no comecinho, né, na primeira aula, para conseguir identificar que houve um dado digitado em um campo e assim que esses dados foram digitados num campo, a gente conseguiu fazer a consulta lá. Beleza, gente? Então, até a próxima aula aí.